like there's something here that's not meant to be. I saw none. Olá, nerds de todo o multiverso. Eu sou o Igor de Mello e A Freira 2 recentemente estreou nos cinemas. O filme que é uma sequência de A Freira 1 que estreou há alguns anos atrás. E certamente o segundo filme é muito superior ao original. E esse filme também faz muito para expandir a mitologia e a construção de mundo no universo de Invocação do Mal, introduzindo também algumas mudanças nas mecânicas e eventos da franquia ao mesmo tempo. E na trama do filme, a irmã Irene, interpretada muito bem por Thaisa Farmiga, mais uma vez confronta a freira na França dos anos 50. Assim como seu antecessor, esse filme atua como um prequel para tudo que acontece em Invocação do Mal 1 e 2. Além disso, ele traz algumas mudanças e adições no chamado Invocaverso. E eu separei algumas para explicar para vocês nesse vídeo. Pois em A Freira 2 é revelado que a irmã Irene e a Lorraine Warren são ligadas, seja por parentesco ou pelo sobrenatural. Porque a irmã Irene é revelada como descendente de Santa Luzia. E uma das razões pela qual ela foi enviada ao convento quando se suspeitava da presença do mal sobre ele, foi que ela tinha visões de Santa Luzia em séculos anteriores e também da sua própria mãe ao longo do filme, assim como Lorraine também tinha visões. Assim que Irene descobre que ela possui a mesma força e habilidade que a Martin original, né? E todas as mulheres dessa linhagem. E aí os eventos de A Freira 2 ocorrem cerca de 20 anos antes dos eventos de Invocação do Mal, quando Lorraine Warren já está na casa dos 40 anos. Então, Irene não poderia ser mãe dela, obviamente. Mas elas estão sim ligadas de alguma forma. Infelizmente, não apenas o dom único da visão os une, mas também os prende a Valak, tipo prós e contras. E essa conexão ela é mais evidente durante a cena da Torre do Relógio, quando os olhos da irmã Irene brilham assim como os de Lorraine Warren. E além disso, A Freira 2 acrescenta novos demônios ao universo de Invocação do Mal, como o demônio Bode, que é a criatura que Valak conjura que se assemelha a um carneiro. Alguns filmes de Invocação do Mal já apresentaram os discípulos do Bode, que matam em nome de algum demônio meio carneiro, meio homem, e cujos membros incluíram Annabelle, a boneca demoníaca, e o padre Kastner. Então esse filme segue a linha de basicamente quase todos os filmes de Invocação do Mal, que sempre introduz novos demônios e criaturas, digamos assim. Só fica um pouco complicado para saber direito como eles se encaixam no universo como um todo, porque os filmes avançam e retrocedem no tempo. Usando um exemplo, elementos da trama que pareciam ter sido causados pelo principal antagonista de um dos casos dos Warren, que era o Homem Torto, em Invocação do Mal 2, não era bem ele, era na verdade obra da Valak, ou de alguma força mais poderosa. Já esse outro ponto é mais algo que faltou do que alguma mudança que traz no universo. Porque a narrativa parece ter se esquecido de um ponto muito importante, que é explicar quem de fato é a Valak. A única coisa apresentada no segundo filme é que o Duque de Santa Carta, versado na arte das trevas, abriu sem querer um portal para o submundo e invocou uma força maligna durante a Idade Média. Mas essa força não obteve sucesso porque os Cavaleiros Templários e a Igreja Católica fecharam a passagem entre os dois universos com o sangue de Jesus Cristo. E aí, um amigo próximo de Irene revela que essa força era, na verdade, Valak, o anjo caído e renegado pelo próprio Deus. E após cair no inferno, ela se alimentou do ódio e da profanidade para, de alguma forma, entrar no nosso mundo e conseguir o que sempre desejou. Mas, assim, eu acho que tem mais que deve ser explicado a respeito disso. Talvez eles planejem dar essa explicação em uma Freira 3, quem sabe. E aí, já nesse longa, né, o A Freira 2, eles matam um personagem original do primeiro filme, que é o Padre Burke, que foi morto nos eventos que antecedem sua sequência. Porque a irmã Irene e o Padre Burke desenvolveram uma amizade muito próxima no filme original, porque ele desempenhou um papel fundamental na derrota de Valak. E embora seja possível que o Padre Burke pudesse ter enfrentado Valak novamente após a batalha do primeiro filme, foi revelado que o religioso acabou morrendo de cólera. Embora não podemos descartar que foi Valak que possa ter sido responsável por transmitir a doença a ele. Além disso, o filme também altera a história de Maurice. Que pobre rapaz, hein? Entre a Freira e a Freira 2, o francês foi possuído várias vezes por Valak.
E apesar dos melhores esforços da irmã Irene, o demônio parece apenas ficar adormecido por um tempo antes de se alimentar de Maurice e usá-lo para infligir dor e sofrimento aos outros. E o filme deu a entender que o Maurice estava livre de Valak, apesar do que aconteceu no final de A Freira. E na cena pós-crédito desse filme, foi revelado que Ed e Lorraine recebem uma ligação sobre uma possessão, que muito provavelmente é a de Maurice, mas isso já gera certa complexidade quando considerado o contexto da linha do tempo de Invocação do Mal. Essa cena sugere o momento na linha do tempo em que os especialistas em atividades paranormais realizarão um exorcismo em Maurice. Esse vídeo desempenha um papel importante no primeiro filme de Invocação do Mal, onde é mostrado o tal exorcismo de Maurice. Então, talvez essa cena queira ligar isso. Mas também pode ser uma preparação para um flashback da cena pós-crédito de A Freira. É um pouco difícil saber. Ou pode ser que seja algo de Invocação do Mal 4, que vai ver uma prequel ambientada antes dos eventos de Invocação do Mal, e aí que Ed e Lorraine realizarão o exorcismo completo em Maurice, que apareça no vídeo lá no primeiro filme. Para você ver que é meio confuso de explicar realmente essa linha do tempo. No entanto, seja qual for a direção que isso tomar, é provável que a participação de Maurice na franquia precise de A Freira 3 para preencher essas lacunas. Como o filme está sendo um sucesso de bilheteria, eu não descartaria que eles façam uma terceira parte. E bom, a forma como os poderes de Valak são apresentados em A Freira 2 pode ser confusa para alguns espectadores que também viram os outros filmes de Invocação do Mal. Porque, por um lado, Valak parece incrivelmente poderoso, matando suas vítimas quase instantaneamente. Isso faz com que seus poderes em A Freira pareçam brincadeira de criança em comparação ao que já vimos ela fazer. O que levanta a questão de como suas habilidades sobrenaturais foram tão reduzidas no momento que os Warren o encontraram posteriormente. Porque, por um lado, uma franquia de longa data como Invocação do Mal inevitavelmente vai ter algumas inconsistências na trama quando pula em sua própria linha do tempo. Mas claro que podemos considerar que Valak pode ter simplesmente enfraquecido nas décadas que se passaram antes de Lorraine se deparar com ela, Invocação do Mal. Porque, claro, tem a questão que ela pode ter obtido grande parte de sua força se alimentando de alguém como Maurice. E quando essas fontes de energia desapareceram, ela pode perder o seu poder. No entanto, isso tornaria ela um demônio muito inconsistente e excessivamente dependente de seu hospedeiro para prosperar. Eu acho que a lógica não é essa. Mas enfim, vamos ter que novamente aguardar para saber. E por fim, em um momento do filme, o quadro de Ed Warren que retrata a freira, visto anteriormente em Invocação do Mal 2, aparece, apesar dele ser de um momento no futuro. Mas Valak costuma usar essas visões do que vai acontecer ainda para assustar as vítimas e alimentar-se de seu medo. Mas colocar o quadro de Ed tão longe no passado, na minha opinião, gera mais uma inconsistência na trama, porque uma referência aos filmes anteriores, incluindo a cena de Sophie flutuando no corredor dos Warren, torna a capacidade de Valak de enxergar através do tempo e do destino desse demônio bem problemático. Se Valak pode olhar tão profundamente no futuro ou manipular o espaço e tempo, de forma que cenas de um filme que ainda não aconteceu se misturem com cenas de um filme do passado, nessa lógica, deveria ter sido capaz de prever a própria derrota, não é mesmo? No entanto, os eventos da franquia Invocação do Mal ainda ocorrem, e Valak não faz nada para impedir os Warren de exorcizá-lo e enviá-lo de volta para o inferno. Então, cria meio que essa outra inconsistência. Então, meio que a Freira 2 brinca de forma muito solta com essas causalidades e com loops temporais, o que pode criar grandes problemas para filmes que dependem de uma linha do tempo estável para fazer sentido, não é mesmo? Então, no que diz respeito à posição de A Freira 2 na linha do tempo de Invocação do Mal, ela acaba criando algumas inconsistências, em alguns casos, falhas na trama que podem prejudicar o futuro da franquia. Certos personagens de A Freira 2 desempenham um papel importante em filmes posteriores da franquia, e suas origens previamente estabelecidas foram alteradas, a ponto disso tornar os filmes confusos, mesmo quando assistidos em sequência. Então, normalmente uma série de prequel tem o propósito de responder a certas perguntas e resolver mistérios específicos, não criar mais dúvidas, não é mesmo? E antes de finalizar o vídeo, para quem quer saber a ordem cronológica dos filmes desse universo, por ano e não por data de lançamento, para que tire suas próprias conclusões, tudo começa com o seguinte: primeiro, com A Freira, que se passa em 1952, em seguida, Annabelle 2, A Criação do Mal, se passando em 1955. E aí, A Freira 2 se passa em 1956. Depois temos Annabelle 1, situado em 1977,
E é aí que começa Invocação do Mal 1 de 1971. E depois Annabelle 3, De Volta para Casa, se passando em 1972. A Maldição da Chorona, que é um filme meio esquecido desse universo, mas faz parte, se passa no ano de 1973, ou seja, depois de Annabelle. E Invocação do Mal 2 se passa em 1977. E por fim, Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, se passa em 1981. E agora resta saber quando será situado Invocação do Mal 4, que segundo alguns rumores pode encerrar esse universo. Mas agora me conta aí nos comentários, o que acharam das mudanças que a Freira 2 causa no Invocaverso e qual o seu filme preferido da franquia Invocação do Mal. E eu vou ficando por aqui, mas enquanto isso tá aparecendo nos vídeos antigos do canal para você dar uma olhada e ficar atento do conteúdo aqui do Profissão Net, tá legal? Então é isso, até o próximo vídeo, valeu!